Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesta noite. Essa live nós fazemos através do Centro Espírito Francisco de Assis, Amor e Caridade, casa que fazemos parte e temos muita satisfação de pertencer àquela casa, porque é casa de amor, onde as pessoas que ali procuram para que recebam um alento por momentos difíceis que estejam passando. Então, todo mundo está convidado de segunda-feiras, que eu estou presente às 20 horas, para conhecer a nossa casa. Vem bastante palestrantes de escola que fazem palestras muito boas, de reflexões que nos ajudam muito a encarar o nosso dia a dia. E recebe o passe, recebe a água fluidificada que equilibra e que a gente começa a semana com um equilíbrio muito bom. Então convido a todos para que estejam conosco nas segundas-feiras, às 20 horas. Rafael Ribeiro, boa noite, meu amigo. Então hoje nós vamos no capítulo 22 do livro Mundo Regenerado, da Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, e nós vamos conversar sobre esse capítulo hoje. Luz iridescente. Luz que apresenta multicoloridas, que representa as cores do arco-íris. Então nós devemos ser luz por onde passarmos, porque Jesus nos diz: vós sois deuses, vós sois luzes, poderão fazer o que eu faço e muito mais. Depende de vocês. Olha a responsabilidade. E justamente o capítulo 22 do Mundo Regenerado é luz iridescente, que nós vamos conversar com vocês hoje. Sônia Bueno, boa noite, querida. Então, Joana começa falando o seguinte: deserta desse letargo que te penetra e exaure. Letargo é ficar morto-vivo, né? Tá vivo, mas fica ali no stand-by. O período de que necessitavas para recuperares a saúde interior já foi vencido. Quer dizer, acorde, bola para frente, que atrás vem gente. O estado de dormência é efeito da ausência de ações edificantes que devem preencher as tuas horas com bênção. Olha o chamamento que ela nos faz. Porque é isso aí, ó, não podemos perder mais tempo. A hora é agora. Estamos reencarnados, já conhecemos esse evangelho maravilhoso de Jesus. Mãos à massa. Vamos pôr em prática o que Jesus veio e nos ensinou. A hora é agora. Não podemos mais perder
tempo, e ela nos chama para justamente a gente não perder mais tempo. O que passou, passou, o que deixamos de fazer, mas daqui para frente tudo vai ser diferente, como dizia a música do Roberto Carlos. Então não podemos perder mais tempo, meus irmãos. A hora é agora. Embora prossigam as sequelas como um martírio ainda não superado, já te encontras a caminho da libertação. A parte mais difícil nós já superamos. Nascemos simples e ignorantes, e com as nossas ações benéficas nós vamos melhorando. Hoje nós estamos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Então melhoramos, e nós já temos o discernimento do que é o certo e o que é o errado. Temos o livre-arbítrio de que caminho devemos seguir. Isso é importante nas nossas escolhas, porque semeamos e depois colhemos. Se nós errarmos a semeadura, depois não adianta reclamar da colheita, porque a semeadura é optativa, mas a colheita é obrigatória. E quando a gente está colhendo, a gente quer tirar a nossa responsabilidade. Deus é infinitamente bom, mas Ele é justo. Então, ceitil por ceitil que fizermos de bom e de mal, nós teremos que resgatar. Por isso, antes de agir, devemos refletir. Devemos fazer isso? Pense bem. Se o outro fizesse para mim, eu gostaria. Não. Então não faça para o outro o que você não gostaria que o outro fizesse para você. Essa é uma regrinha de ouro para a gente saber se devemos fazer ou não. É perfeitamente natural que surjam periodicamente desafios e problemas. Estamos no mundo de provas e expiações. E para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual, nós temos que passar por essas vicissitudes da vida. Deus é ruim. Não, é consequência dos nossos equívocos do passado. Semeamos e colhemos. Não tem conversa. Desgastando as energias preciosas que deveriam ser usadas para o enriquecimento dos valores autênticos da evolução, dando a entender que não será fácil retomar as rédeas dos compromissos significativos, mas força, coragem e resignação, que tudo passa. Por mais difícil que seja o período que nós estivermos passando, temos um anjo da guarda, temos Jesus ao nosso lado e temos nosso Pai que nos ama. Então, firmeza, oração, peça o seu anjo da guarda e toque com determinação e com alegria. Em todo lugar, um problema, uma incompreensão, uma crítica mordaz e perversa, e te sentes aturdido. Não esmoreça. São provas que foram
às vezes até planejado na espiritualidade. Por isso você tem que encarar, segura na mão de Deus e vai, porque no final tudo dá certo. E aí vem a alegria de dever cumprido. Aí a Joana nos alerta. É uma palavra forte, mas que ela é firme. Nunca, porém, desanimes. E jamais lamente. Reclamar é a pior coisa que nós fazemos na vida. Não devemos. Se estamos passando é porque merecemos. Então não reclame. Tenha coragem, ore, peça para o seu anjo da guarda. Encare essas vicissitudes da vida e bola para frente. Usando os tesouros que estão à sua disposição, oferecendo. Olha o que ela pede para nós oferecermos. Vontade de agir e esforço na razão, para que consigas cumprir os deveres que te assinalam a existência. A hora é agora, meus irmãos. É vestir a camisa e encarar os problemas, porque no final tudo passa e nós saímos fortalecidos, iluminados e dever cumprido. Somente surgem tais dificuldades porque te encontras marcado por débitos reais que sabias intuitivamente existirem, mas não havia surgido no mapa dos ressarcimentos, o que então aconteceu com aparência de surpresa. Mas tem problema, encare. Se aparece uma decepção, uma doença, ore, peça para o seu anjo da guarda que as coisas melhoram, mas tenham fé e coragem e resignação para superar as adversidades colocadas no nosso caminho, para justamente ser provas e expiações para a gente crescer, evoluir e amadurecer espiritualmente. No teu vocabulário rico de desencanto, confundes a preguiça que de ti te assenhoreia com a necessidade de repouso. Tombando na hora inútil. É isso que a gente tem que se policiar. Não devemos ficar com essa preguiça, se encostar, não ter estímulo e nem fazer movimento. O corpo precisa de estímulo para ter saúde. Quanto mais judiado, mais ele responde com saúde. Um amigo uma vez disse que estava com dor no corpo inteiro, não sabia que fazia. Foi no médico e falou: isso aí é inatividade, é ociosidade. Foi numa fisioterapeuta, começou a fazer uns movimentos com um elástico na perna, começou a caminhar, falou: Douglas, parece milagre, as dores
desapareceram, nunca mais. Só que aí a ociosidade ele pôs de lado, começou a trabalhar a atividade física, caminhar diariamente, o hormônio da alegria passa, a endorfina passa a fazer parte da nossa corrente sanguínea, e cada vez mais a gente quer fazer. O difícil é começar, mas depois as coisas fluem. Então é isso que a Joana nos pede. É difícil? No começo é. Eu comprei uma bicicleta ergométrica e tal, ele anda ali para mim enquanto eu estou fazendo a live. Mas estava enrolando e tal, aí eu pus como meta, todo dia de 20 a 30 minutos diariamente. Já pego um livro, agora o livro do Clube do Livro do Centro, estou levando ele um livro por mês, a leitura de um livro por mês, estou em cima da bicicleta, estou lendo, às vezes orando, às vezes fazendo o Pai Nosso, e temos que começar. E aí depois que começamos, as coisas fluem, que a gente toma gosto. Alex Cambé, boa noite, querido irmão. O sentido da existência carnal é o movimento que edifica. Nós temos que ter isso na nossa mente. O corpo é constituído de elementos celulares próprios para os empreendimentos que fazem parte do processo evolutivo. Deus é perfeito e nós somos uma parte dele. Quanto mais acionada a maquinaria orgânica, mais exitosos serão os seus esforços. Olha que beleza! E é isso mesmo. Mas nós temos que pôr isso em prática. Não podemos nos acomodarmos. O corpo tem que ser judiado, tem que ser estimulado, que ele responde bem, e a alegria faz parte da nossa vida diária, cotidiana. Ana Lopes, boa noite. Então, precisamos estimular, mexer o corpo, flexibilidade dos membros, equilíbrio dos nervos, resulta das ações nobres e hábitos salutares com objetivos superiores. Temos que ter isso em mente. Objetivos superiores. Lembrar do que Jesus nos ensinou. Estender as mãos. Kardec falou: fora da caridade não há salvação, não tem outro jeito. A gente tem que pôr isso na nossa cabeça. A acomodação produz resultados negativos na economia física e emocional. Então, temos que ter atividade física. Isso é importantíssimo na nosso cotidiano, na nossa vida diária. Desse modo, movimenta-te nas atividades que constituem o programa da vida física com a destinação sublime que se encontra
previamente estabelecida. Olha só, compromisso é compromisso. Nós temos que fazer isso aí. Não podemos fingir que nós não sabemos, porque a conta chega. Boa noite, Dona Val. Desse modo, movimenta-te. Não esqueça de fazer qualquer atividade. Tudo se move obedecendo às leis que comandam o universo. Anteriormente, os estudiosos do mundo acreditavam que o próprio universo era uma especial máquina e lentamente chegaram à conclusão de que é um pensamento, porque se contrai e se expande sem cessar. Vê o coração, pulsa, contrai, expande, contrai, e o sangue circula no nosso organismo com uma perfeição, porque qualquer coisa que interfira dá problema. O universo é a mesma coisa. Olha o equilíbrio que esse universo transita nessa infinidade de astros que se interligam e não chocam. E tem gente que não acredita em Deus. Não sei como. Então, o pensamento nosso é extremamente importante, porque pensamento plasma, toma forma e acontece. Por isso que nós dizemos que a gente tem que ter o pensamento positivo, porque ele vai plasmar e vai acontecer. Então, o policiar o nosso pensamento é muito importante. Em pensar em coisas edificantes, pensamentos edificantes, ações edificantes, palavras edificantes. Como é importante você ver uma pessoa que está meio encabrunhada, você elogiar, você falar alguma coisa estimulante. Você vê que a pessoa já muda de postura. O que custa isso para a gente? Nada. Boa vontade. E é isso que nós temos que ter nessa nossa reencarnação, nessa nossa caminhada. Temos que ser luz iridescentes. Nele não há o vazio, a inação, a falta de ação, o vácuo total. Não existe vácuo, porque o fluido cósmico universal, ele preenche tudo. Então, por isso que não existe vácuo no universo. Esses fenômenos permanecem inalteráveis, mantendo as forças de que constitui. É um equilíbrio perfeito. Desse modo, a mente deve trabalhar no desenho do organograma da evolução, a que tudo e todos estamos submetidos. É um equilíbrio,
uma coisa maravilhosa. À medida que a fixação mental se firma no programa de exercício das mais altas virtudes, mais se enriquece as possibilidades e se faculta sintonizar com as ondas providenciais da misericórdia divina. Está sentindo a importância dessa conexão que nós temos que ter com a espiritualidade maior, com o pensamento positivo, com as ações edificantes, que é isso que nos empurra para frente e que nos dá força, ânimo, coragem e resignação para a gente cada vez fazer o nosso melhor. Essa energia do cérebro com a mente em equilíbrio é conseguida mediante os exercícios próprios de elevação moral. Por isso que a gente tem que estar sempre se policiando e fazendo sempre esse o nosso melhor e pôr em prática as nossas virtudes, nossa elevação moral, nosso pensamento positivo, que é isso que a mente em equilíbrio e que dá essa força. A pedra bruta aperfeiçoa-se sobre o triturar das suas irregularidades. Conforme seja lapidada, mais transparente a luz se torna. Então é aquilo que nós falamos na passada, né? Ver uma pedra bruta, você fala, nossa, não dá nada. Às vezes lá dentro tem um diamante. E vai sendo justamente com esse triturar e com esse desbastar essas arestas de inferioridades que nós chegaremos a essa preciosidade, essa luz que todos nós temos. Mas nós temos que ir de encontro a essa lapidação de nós, de desbastar as nossas pedras brutas e cada vez mais estarmos preparados para tirarmos as partes inferiores, os pensamentos, as ações inferiores e deixar que a nossa luz cada vez brilhe mais, porque é assim que nós nos elevamos e cada vez mais vamos melhorando e crescendo e amadurecendo espiritualmente. O espírito deve passar pelo mesmo processo de purificação, a fim de permitir a sua majestosa transparência. Nascemos simples e ignorantes e um dia chegaremos à plenitude, seremos espíritos puros. Vale a pena esmerarmos para essa nossa melhora. Desperta do sono demorado, da incompreensão e do sofrimento injustificado. Já possuis discernimento próprio e suficiente para te decidires fruir as bênçãos de ser filho de Deus. A hora é agora.
temos que aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo para crescermos, evoluirmos e amadurecermos espiritualmente. Depende única e exclusivamente de nossas ações. Aí ela vai explicar mais um pouco aí para nós. Se a amargura busca agasalho na tua mente, por serem muitos os fatores de perturbação, alcançando-te o sistema emocional, põe o sal da alegria, contemplando a natureza em constante transformação. Tá vendo? Ela nos ajuda. Olhe para fora, vê os pássaros cantando. Eu acordo de manhã, eu trato aqui de umas calopsitas que eu tenho, abro a janela, tem um casal de canarinho, com barulho de abrir a janela, de escorrer na canaleta, eles já vêm. Eu já jogo um pouquinho de alpiste para eles. Parece que eles falam assim: bom dia, Douglas, obrigado. Tem jeito de não contemplar a natureza, tendo essa contemplação no início da manhã? Depende da gente ir buscando e achando na natureza essa alegria de viver, porque tem muito momentos que eles nos felicitam. A variedade de espécies e o multicolorido abençoado dir-te-ão da grandeza do Criador, colocando beleza e júbilo em toda parte, de modo que a felicidade sempre se encontre por todo lado. Depende de nós, de enxergarmos. Essa procura é nossa. É uma árvore que põe uma flor, é uma folha que brota pequenininha. São esses detalhes que nós temos que estar antenados, de ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. A cantoria que tem de pássaros aqui em casa de manhã é algo que eu falo: obrigado, meu Deus, por tanta alegria na minha vida. Eu criava canário da terra na gaiola e soltava aqui na chácara. Naquela época a lei podia pegar passarinho à vontade, então sumiam tudo. Hoje eu tenho aqui em casa, igual esse casal que vem, amarelinho, coisa mais linda do mundo. E vem aqui que eu trato deles, eles soltam aqui em casa. Que coisa mais linda do que isso? E eu agradeço, porque eu gosto muito de canário da terra. Então a gente tem que ir de encontro para ter essa sensibilidade e enxergar isso que está acontecendo em sua volta, porque às vezes você reclama e as coisas estão escancarada na nossa frente e a gente não enxerga e reclama. Então, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Pus um asterístico
nessa frase aqui, ó. Tudo quanto parece deformá-la contribui para novos e encantadores painéis da sua própria estrutura. Então, as coisas acontecem. Às vezes, quando eu dava aula em Barretos, eu ia para lá e na época da seca, pegava muito fogo na lateral. Aquilo ficava a coisa mais triste, preto, tudo queimado. Eu olhava e falava, nossa, que triste, né? Vinha a chuva, ela se recuperava, muito ipê amarelo, floria. Eu falava, meu Deus do céu, como que pode pessoa não enxergar Deus na natureza? E a minha mãe gostava muito de ipê amarelo, então quando eu vejo um ipê amarelo, logo eu falei, dona Wanda, aí ó, os ipês floridos falando, dona Wanda, bom dia, a senhora está boa. Então é a isso que nós temos que ter prazer na vida e nosso coração pulsar forte com isso aí. Se contemplares um grão de areia com o auxílio do microscópio, ficarás fascinado com o brilho interno. Um grãozinho de areia, uma coisinha minúscula, no microscópio. E as facetas externas apresentando-te encantamento oculto. Então vai da gente querer enxergar a beleza da natureza e da vida nossa, porque se estamos vivos e com saúde, é algo muito importante para a gente agradecer a Deus todo dia, porque a vida é bela e nós temos que saber tocá-la e agradecer a Deus por tudo. No macroscópio, tem o pequenininho, o microscópio, e tem o macroscópio. O macroscópio vê as manchas das galáxias estuantes no infinito. E a imaginação mais ousada jamais conseguiu até este momento entender a sua grandiosidade, infinitude e magia celestial. Quando a noite está sem nuvens, vale a pena a gente apagar a luz do quintal e ficar observando essa maravilha que é o universo. A grandiosidade de Deus mostrando para a gente que beleza que é esse universo, onde nós estamos num grãozinho de areia, morando nesse querido planeta Terra de provas e expiações. Então temos que agradecer, porque Deus nos ama. Reencarnastes para vencer e desfrutas dos instrumentos hábeis para o cometimento. Então é isso que nós temos que aproveitar, pôr em prática tudo isso. Se te percebes incapaz de entender essa grandeza existente em tudo,
e toda parte, esforça-te e vai descobrindo em cada recanto sua glória e a presença do Criador. Busque isso aí, para você valorizar o universo que você está vivenciando. A Terra, o que ela te mostra de beleza, que você vai mudar a maneira de pensar. E temos que agradecer a Deus essa oportunidade que estamos tendo. Se não consegues entender de momento, insiste e avança, conquistando possibilidades, porém, amargura nunca. Estamos aqui para ser felizes. Tire pensamentos negativos. Não fique martelando com coisas desagradáveis que aconteceu na sua vida. Bola para frente, vira a página e segura na mão de Deus e vai. Que sempre as coisas vão melhorar na nossa vida. Muda de atitude sempre que te sintas incapaz de resolver o que se te apresente, permanecendo na descoberta dos valores existenciais e na beleza do universo. Porque se você continuar no mesmismo e querer que as coisas, o resultado seja diferente, isso não acontecerá. Ações da mesmice, resultado da mesmice. Temos que melhorarmos cada vez mais, buscar essa alegria dentro de cada um de nós, saber agradecer a Deus por tudo, pela saúde, pela família, pelos momentos alegres que nós estamos passando. Então, temos que seguir em frente, cada vez melhorando mais. Cada alteração de comportamento e as novas conquistas que os vícios mentais de ti ocultavam e te impediam de perceber, dar-te-ão inefável alegria. É isso, gente. Olha como que a Joana esmiúça e fala. Muda, altera o comportamento, novas conquistas. E os vícios mentais que te ocultaram, não deixavam você enxergar, você passa a valorizar tudo isso aí. A alegria de viver extrapola na nossa vida. Observa a movimentação dos astros de incomensurável grandeza, assim como as bactérias e as micropartículas nas suas diversas finalidades para as quais foram criadas no universo. Cada um fazendo bem a sua parte, e as coisas dão certo, e as coisas acontecem no caminho do bem, da paz e da luz. Façamos bem a nossa parte, que por consequência todos os outros acontecerão também. Deixa-te arrebatar pelos ensinos de Jesus, que os exemplificou. Veio, falou, vivenciou e exemplificou. Ele nada nos pede, excesso que cooperemos com a ordem e o desenvolvimento do planeta na sua atual romagem para o mundo de regeneração. É isso que ele quer, que a gente faça bem a nossa parte, que as coisas acontecem ao nosso favor.
Agora, não adianta a gente não fazer bem a nossa parte e ficar reclamando, e sentado, esperando cair no colo. É isso que Ele está nos pedindo. Façamos bem a nossa parte. Estendemos as nossas mãos aos menos favorecidos. Ajudemos quem passa por um momento difícil. Que isso retorna para a gente 3 vezes mais. Se não vier para a gente, vem para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos familiares. Às vezes uma doença que pensa que é incurável, as respostas começam a acontecerem e de repente a cura acontece. Por quê? Merecimento. Porque nós não ficamos fingindo que não estamos sabendo dos problemas. Nós vamos de encontro e ajudamos. Nota a glória estelar à noite. Lembra que eu falei? Apaga a luz e fica olhando. E durante o dia, a revoada de delicadas borboletas, de breve existência, no entanto, belas e sedutoras, porque o tempo de vida das borboletas é pequenininho, né? Mas quando elas estão vivas, a revoada, elas vão nas flores tirar o néctar, é coisa mais linda. Olhos para ver e ouvidos para ouvir, senão vocês não notam isso. Ouve a pequena fonte no solo cantando e escorrendo em fluxo interminável de alegria. Se na beira de um riacho a água passando, eu estava falando para a dona Valderez, até minha neta nasceu, eu estava lá em Santa Catarina e meu filho comprou um aparelhinho redondinho assim, e você aperta lá, faz justamente esse barulhinho da água escorrer assim no regato, e ela dorme sossegada. Rapaz, aquele anjinho, coisa mais linda do mundo. Olha, gente, detalhezinho, né? Mas que a criança acalma e sossega e dorme um sono repousante. Tudo obedece à fatalidade da vida. Viver é um hino de bênçãos. Estar vivo na carne é um poema de beleza para glorificar os cosmos. Aproveite, gente. Estamos vivos e com saúde. Sejamos felizes. Tu és uma estrela. Não te negues a brilhar. Faze a tua parte e diminuirás a dor do mundo. Seja uma canção de esperança neste momento de gemidos e de lágrimas. Amanhã serás glória solar, porque desde hoje te propõe a engrandecer a vida. A Joana nos alerta do nosso compromisso com a espiritualidade maior, de fazer muito bem a nossa parte, porque enquanto nós na espiritualidade nós fizemos um planejamento e nos comprometemos a ser essa estrela guia para os menos favorecidos. Então essa responsabilidade, essa consciência nós temos que ter na nossa
vida. E pôr em prática tudo isso que ela nos alerta. Quando? Era para ter começado lá atrás, né? Mas hoje, a partir de agora, porque há tempo da nossa melhora e da nossa passagem com muita dignidade. Quem visse Jesus na modéstia da sua aparência, na pobreza dos seus bens, no acompanhamento que formava as suas fileiras, e o visse mais tarde na cruz, jamais acreditaria que ele venceria o Império Romano e os tempos que passaram. Então, quando crucificaram Jesus, eles riam, o povo vibrava, né? E ele sabia o porquê ele estava aqui e do equívoco de todo aquele pessoal. Pediu água, deram vinagre e cutucaram ainda com a lança, né? Um dos amigos quis revidar ele. Pai, perdoa. Ele não sabe o que fazem. Tudo equivocado. Ele ensinou o amor e todo mundo aquele ódio. O Império Romano guerreando cada vez mais, querendo conquistar terras e bastante poder, né, de ter. E ele estava aqui para ensinar o amor e que cada um ajudasse o próximo. Então, ele ficou na dele. Não adianta forçar. Cada um segundo as suas obras. Não adianta. Só que a conta chega. E aí não adianta reclamar. E aí a Joana nos fala, também podes fazê-lo se quiseres, e se atender o que Jesus nos propôs. Alegra-te, pois, hoje e sempre, e siga adiante, amando e ajudando, porque Jesus nos ama. Deus, nosso Pai, é infinitamente bom e justo, e só quer o nosso bem. Se o nosso querido amigo Orso tivesse aqui, ele falaria, prossigamos, porque a cobrança será sempre para nós que já descobrimos essa maravilha que é o Evangelho de Jesus. Um texto que eu fiquei fascinado, que fez eu refletir muito da minha vida, e tenho certeza que o caminho é esse. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através disso. Pode relutar, pode espernear, o caminho é esse. E hoje que nós já temos essa consciência, temos que pôr em prática, que é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução espiritual. Queridos,
A satisfação de estar reunido com vocês nas noites de sábado da minha parte é muito grande. Espero que todo esse entusiasmo que eu tenho com essas lições da Joana, eu possa conseguir estimulá-los para que vocês cada vez mais busquem esse caminho da luz. Foi muito bom estar essa noite com vocês. E quero finalizar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações mundanas, do orgulho, da maledicência e da inferioridade, e que possamos cada vez mais seguir nessa trajetória de amor que você, Jesus, nos ensinou. Um beijo no coração de todos e que a paz do Mestre fique com vocês e que tenhamos um fim de semana bom e um início de semana excelente. Fique com Deus.